Meus amados irmãos, podemos assentar, por favor? Muito obrigado. Abram comigo as vossas Bíblias no texto em que lemos na leitura oficial, o livro do Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, o único livro profético do Novo Testamento, no seu capítulo de número 9. Nós iremos ler o texto mais uma vez e depois nós vamos fazer a exposição desse texto, versículo por versículo, até o versículo 12. E veremos o que Deus tem a falar conosco. A quinta trombeta. Todos encontraram? O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Diga, poço do abismo. Poço do abismo. Versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Diga, escureceu-se o sol e o ar. Versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, ou seja, que não atingisse o reino vegetal, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, diga Abaddon, e em grego diga Apolion. Versículo 12, todos nós juntos no 3, 1, 2, 3. Passado é já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ais. Primeiro eu vou contextualizar os irmãos. Eu já fiz aqui algumas vezes a introdução ao livro do Apocalipse, mas é possível que há entre nós algumas pessoas que não me acompanharam fazendo esta introdução. Eu quero fazer uma breve análise contextual do Apocalipse, para que a gente entenda esse texto que nós ora acabamos de ler. O livro do Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Ele tem 22 capítulos, 12.000 palavras e 404 versículos. Este livro foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado, quando ele estava exilado em uma ilha
no mar Egeu, chamada Patmos. Patmos em grego significa lugar de morte. Foi nessa ilha, Apocalipse capítulo 1, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Porque a própria palavra grega apocalipsis significa revelação. E o que é revelar? Revelar é descortinar. Revelar é trazer à luz o que está oculto. Revelar é tirar o véu. É isso que Deus vai fazer com João. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1 e observe a expressão: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então perceba, a revelação, ela foi dada por Deus a Jesus. Jesus enviou o anjo e o anjo notificou a João. Então, o autor da revelação é Deus, que é passada para Jesus, que é passada para o anjo e que é passada para João. João recebe esta revelação, como disse, estando nessa ilha chamada Patmos, uma ilha que era usada como uma colônia penal romana para prender, castigar e matar posteriormente todos aqueles que eram considerados presos políticos ou criminosos perigosos de Roma. E é nessa ilha, João está esperando aqui a morte, já ali por volta dos anos 95 a 98 depois de Cristo, quando o ímpio e perverso imperador Domiciano era quem reinava sobre o Império Romano nessa época, prende João nessa ilha. Na verdade, já havia outras tentativas sobre a vida de João para matá-lo. Houve outros governantes. O próprio Domiciano, ainda no seu governo, tentou matar João, lançando João num tacho de óleo fervente, mas João saiu ileso, porque Deus queria lhe mostrar as revelações do Apocalipse. Quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus lhe abriu uma porta no céu, para que ele pudesse ver as coisas que brevemente iriam acontecer. Vejamos no versículo 19 as divisões do livro do Apocalipse. O versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tens visto, diga as que tens visto. As coisas que tens visto. O que seriam as coisas que tens visto? Era a visão do Cristo glorificado que João estava contemplando naquele momento, versículo 9 até o versículo de número 20. Ele vê Jesus glorificado, não mais na cruz, ele não vê Jesus mais em estado de dor ou sofrimento, mas ele vê o Cristo glorificado. É isso as coisas que tens visto. Segundo, diga as que são. As coisas que são é uma referência às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas que posteriormente nós veremos a partir do capítulo 2, são as coisas que são, que estavam acontecendo. E Deus estava orientando João a advertir a sua igreja e dar à sua igreja conselhos, advertências, para que elas pudessem voltar ao princípio das Escrituras, a praticar verdadeiramente o Evangelho. E essas igrejas recebem elogios, recebem advertências, elas são instruídas, são corrigidas pelo Senhor. E terceiro, diga as coisas que depois destas hão de acontecer. Aqui nós temos que abrir um parênteses para as escolas de interpretação do Apocalipse. Há pelo menos, comumente conhecidas, 4 escolas que tentam interpretar o Apocalipse. A primeira escola é chamada de escola histórica. É uma escola de teólogos que defende que o livro do Apocalipse ele já ocorreu de acordo aos anais da história. Eles usam fatos da história, colocam no livro do Apocalipse e entendem que o Apocalipse é um livro de fatos históricos que já acontecidos ou que ainda vão acontecer no decorrer da história da humanidade. Eles atrelam a revelação do Apocalipse à história da humanidade. Então a primeira escola é a escola histórica, diga escola histórica. A segunda escola é a escola preterista.
Todos nós sabemos o que é pretérito. Pretérito, na nossa língua portuguesa, é passado. É a escola que defende que tudo que está escrito no Apocalipse já é passado, já aconteceu. Há ainda a terceira escola, a escola simbólica ou idealista, que é a escola que se atém a estudar unicamente os símbolos do Apocalipse. Ela não se preocupa com o texto em si, com a exegese do texto em si, com a hermenêutica escatológica em si, mas apenas estudar os mais de 300 símbolos do livro do Apocalipse. Essa é a escola simbólica, essa é a escola idealista. Mas há uma quarta escola, e é essa que eu defendo, e é essa que nós, pentecostais, Assembleia de Deus, defendemos, que é a escola futurista. Diga, futurista. A escola futurista, ela entende que do capítulo 1 ao capítulo 3, os fatos narrados no livro já aconteceram, que de fato aquelas igrejas existiram, como há ruínas delas comprovadas pela arqueologia até os nossos dias. Houve sim aquelas igrejas, houve sim essa história que está do capítulo 1 ao capítulo 3 envolvendo as igrejas, está comprovado, teologicamente, historicamente, arqueologicamente está comprovada a existência dessas igrejas. Porém, a partir do capítulo 4, a escola futurista entende que os eventos ainda vão suceder, ou ainda irão acontecer. Por isso nós acreditamos que do capítulo 4 ao capítulo 22, nada ainda aconteceu, ainda irá acontecer. Dentro desses eventos que vão acontecer, nós temos o relato dos juízos de Deus sobre os homens. Aliás, o Apocalipse é o livro dos juízos. A palavra juiz e juízes ocorre 15 vezes no Apocalipse, porque Deus irá julgar os homens, Deus irá julgar a humanidade. Isso é inevitável, é irrevogável, que Deus irá julgar o mundo com justiça. E a série de julgamentos, ela é aberta, ela é apresentada a partir dos selos. Então nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças do juízo de Deus sobre a humanidade. Diga comigo: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O texto que nós lemos, ele faz parte, volte lá para o capítulo 9, ele faz parte dessa série de julgamentos de Deus. E ele compõe a segunda série de julgamentos. Quando encerra os selos, começa o julgamento das trombetas. É quando Deus vai derramar o cálice da sua ira sobre os homens. A Bíblia diz que é o cálice da ira do Cordeiro, porque nessa ocasião aqui, Jesus não será mais advogado, conforme está escrito em 1 João, capítulo 2. João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Jesus é o advogado agora. Porém, nesse período aqui, ele será o juiz que julgará o mundo com justiça e com vara de ferro. E aqui inicia-se essa segunda etapa de julgamentos, que são as trombetas. As trombetas começam no capítulo de número 8, quando abre o 7º selo. Capítulo 8, versículo 1, acompanhe comigo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Deus deu a estes anjos 7 trombetas. Nós vamos ver a partir do versículo 6, a abertura das primeiras 4 trombetas. Mas quando nós chegamos no capítulo 9, nós temos a abertura da 5ª trombeta. O 5º anjo, tocando a sua trombeta, ele dá sequência dos julgamentos divinos. O capítulo 9 do Apocalipse, ele dá continuação à sequência das trombetas de juízo iniciadas no capítulo 8. 2 trombetas são ouvidas no presente capítulo, a 5ª e a 6ª. Hoje nós iremos falar apenas da 5ª
trombeta. Essa quinta trombeta e essas trombetas, que conforme nós vimos aqui a partir do capítulo 8, são de fato juízos iminentes de Deus, que ocorrerá sobre os homens que não aceitaram, que se rebelaram contra Deus e o Evangelho. Nós vamos observar, capítulo 8 e o versículo 13, que esses juízos são chamados de ai. Agora eu vou contar com a ajuda dos irmãos. Vamos para a Bíblia, pega a sua caneta, seu caderno, anote as referências e leia para mim Apocalipse 8 e 13. O primeiro que encontrar já pode ler, Apocalipse 8 e 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Diga ai, ai, ai. São 3 ais. 3 ais. O primeiro ai é a quinta trombeta. O anjo anuncia que o que vem depois das 4 trombetas ainda será pior, será horrendo, será horrível. Por isso que Hebreus capítulo 10 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que vai acontecer será estarrecedor, será chocante. A humanidade nunca viu o que se sucederá nesses dias aqui. Os homens nunca passaram por situação semelhante. Vejamos como que se vai desenrolar a abertura, o desenvolvimento, como que se dará esse julgamento da quinta trombeta. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Pode ler para mim, irmão, me ajuda aí. Vamos lá. E o quinto anjo trocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Diga, uma estrela que do céu caiu na terra. Primeira coisa que a gente tem que perguntar aqui: quem é essa estrela que do céu caiu na terra? Há consenso entre os intérpretes e escatólogos, que são os estudiosos da doutrina das últimas coisas, a escatologia, que essa estrela caída do céu simboliza um anjo decaído. Não é que seja o próprio Satanás, mas simboliza um anjo decaído que passa a abrir o poço do abismo. Vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Nós vamos ver aqui 3 textos que comprovam nas escrituras que por muitas vezes os anjos são comparados a estrelas. Isso vem de documentos, até de livros e textos judaicos que também assim pensavam. E vamos ver o que diz o Antigo Testamento e o Novo a respeito disso. Primeiro, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Quem encontrar pode ler. Você que está nos acompanhando em casa, nós estamos em um culto de ensino. Estamos estudando a quinta trombeta, capítulo 9 do Apocalipse. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ó, um anjo que tinha a chave do abismo. Uma estrela, do nosso ponto de vista astronômico, não tem condições de uma estrela, essa que nós contemplamos no céu, abrir o poço do abismo. Não tem condições. Então essa estrela aqui, de fato, é um anjo, um ser inteligente, que tem a capacidade para tomar tal ação e atitude ordenada, comandada, sob o controle de Deus. Vejamos agora mais um texto. Juízes capítulo 5, versículo 20. E outro irmão vai ler Jó 38 e 7. Juízes capítulo 5, versículo 20. Coisa boa é ouvir o barulho da Bíblia sendo folheada. Juízes capítulo 5, versículo 20. E outro irmão leia Jó 38 e 7. Vejamos que esses textos corroboram, contribuem para confirmar de que muitas vezes estrelas são comparadas a anjos nas escrituras. Juízes 5 e 20. Desde os céus
pelejara até as estrelas, e desde o lugar de seus cursos pelejaram contra Cícera. Estrelas pelejam? Estrelas não pelejam. Então aí é uma referência a anjos pelejando nos lugares celestiais. Vejamos agora Jó 38:7. Jó 38:7. Quando as estrelas da árvore juntavam, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Estrelas cantam? E todos os filhos de Deus, a expressão hebraica é Benai Elohim, filhos de Deus, cantavam. Os filhos de Deus aí é uma referência aos anjos, que é o termo grego angelos e o hebraico malak, aqueles que são enviados para prestarem serviço ao reino de Deus, são ministros, conforme Hebreus capítulo de número 1 e o capítulo 2. Então essa estrela, há consenso, e eu concordo com esse pensamento, que essa estrela é um anjo decaído, que está sob o comando de Deus, que vai abrir o poço do abismo. Agora, o que representa a chave na Bíblia? O que representa chave nas Escrituras? Chave na Bíblia fala de poder e autoridade. Vejamos Isaías capítulo 22 e o versículo 22. Isaías capítulo 22 e o versículo 22. Estamos ainda no versículo 1, entendendo o que é o poço do abismo, o que é esse anjo e essa chave que foi lhe dada. Capítulo 9, versículo 1. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. O que ele abrir, ninguém fechará. O que ele fechar, ninguém abrirá. Então é uma referência, uma profecia messiânica, dizendo que a autoridade da casa de Davi estaria sobre os ombros de Jesus. É por isso que Jesus depois aparece como aquele, ele diz: eu sou o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Apocalipse no capítulo 3, versículos 7 e 8. E essa porta, quando se refere a Jesus, nada tem a ver com porta de emprego, porta de trabalho, porta de riqueza, porta de prosperidade, não. Essa porta que estava aberta ali na igreja de Filadélfia, que Jesus estava falando, era a porta do evangelho, que ele tinha posto a igreja ali. E ele tinha posto a igreja, e ninguém ia impedir, ninguém ia interromper a igreja dele, porque quando ele põe a igreja, quando ele planta a igreja, ele é aquele que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa porta aí. Agora veja, essa autoridade é dada por Deus para esse ser decaído, porque tudo está sobre a égide desse Deus soberano, tudo está sobre o controle desse Deus soberano, é dada por Deus a esse anjo decaído. Ele abre o poço do abismo. Vamos ver o que acontece quando ele abre o poço do abismo. Versículo 2, quem pode ler? Vamos lá. Versículo 2, 9 e 2. Poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então note aqui, ele abriu, Deus deu autoridade para esse anjo decaído, ele vem com a chave, ninguém sabe onde está esse poço, só Deus é quem sabe. Mas ele dá autoridade a esse anjo, ele vem com a chave, abre o poço, e quando ele abre esse poço, vai acontecer algumas coisas. Mas antes de vermos o que vai acontecer quando ele abre o poço, o que é esse poço do abismo? É assim que a gente faz hermenêutica, é assim que a gente faz interpretação, perguntando onde, como, por quê e quando. É assim que a gente faz interpretação, lendo o texto, o contexto, vendo o que vem depois do texto, fazendo a análise exegética do texto. O que é exegese? Extrair para fora tudo que o texto pode nos dar de informação, tudo que a Bíblia pode nos dar de informação. A gente está seguindo aqui a primeira regra da hermenêutica, que é: a Escritura interpreta a Escritura. E muitas vezes nós também vamos fazer uso da quinta regra da hermenêutica, que é levar em consideração as passagens paralelas, outros textos das Escrituras que corroboram para a gente compreender esse. Então, o que é que vem aqui
depois nós vamos ver já já. Mas primeiro vamos entender o que é esse poço do abismo. Vejamos, no Novo Testamento, há 3 palavras diferentes no grego, que são traduzidas pela mesma palavra inferno. Nós temos 3 palavras no grego que se traduzem pela mesma palavra inferno que nós usamos no português. São elas, diga comigo, Hades, mais forte, Hades, Geena e Tartaros. Essas são as 3 palavras gregas, Hades, Geena e Tartaros. Essas 3 palavras remetem a esse poço do abismo. Vejamos essas 3 palavras gregas e os seus significados, porque elas não têm o mesmo significado. Aparecem essas 3 palavras que supõe-se que todas sejam inferno, porém quando nós vamos analisar o texto grego, cada uma tem um sentido diferente no texto. Então vamos ver o sentido dessas palavras no texto. Primeiro, vamos analisar a palavra Hades, que é a mesma palavra Sheol. Claro que eu não vou entrar aqui na mitologia grega para te explicar isso, até por conta do tempo. Mas Hades, segundo a mitologia grega, seria o filho de Zeus com Réia, sua própria irmã, é o que pensam os gregos, e o guardião das portas da escuridão, ou das portas do abismo, das portas do inferno. Esse seria Hades na mitologia grega. Era o pensamento grego a respeito de Hades. Mas vamos ver o que diz as Escrituras. No Antigo Testamento nós temos a palavra hebraica Sheol, que é a mesma palavra utilizada para sepultura, morada dos mortos. Lucas 16, 23. É onde aparece aí a palavra Hades, no Novo Testamento. Lucas 16, 23. O Hades, diga comigo, o Hades é o lugar aonde estão os espíritos dos mortos ímpios, aguardando a ressurreição. É bom entender isso. Eles ainda não foram para o lago de fogo. O Hades é o primeiro estágio daqueles que partem para a eternidade sem Deus. E lá no Hades, note bem, lá no Hades não tem duto de Natal, lá no Hades não tem saidinha, lá no Hades não tem como escapar de lá. Uma vez você, aquele que não quer o evangelho, aquele que rejeita a Deus, indo ao Hades, nunca mais ele escapará de tal e brutal condenação. O pior problema do Hades será a ausência completa de Deus e de tudo que remete a ele. Lucas 16, 23. Veja o que acontece aí. Pode ler. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no Hades ergueu os olhos, estando descansando, sorrindo, fazendo meme dos crentes, zombando da fé dos crentes. Não, em tormentos, porque o Hades é um lugar de tormento. Você que me escuta aqui, você que me escutará depois em casa, aonde essa mensagem chegar, a única oportunidade que você tem para não ir para o Hades é agora. A oportunidade que nós temos para ter uma vida cristã melhor, servir a Deus integralmente, é agora, porque depois não haverá mais escapatória, não haverá mais chance. A chance é hoje, a chance é agora. Segunda palavra, vamos à segunda palavra, Geena, diga Geena. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Show. Nós vamos ler 2 textos e Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Mateus 10, 28, palavras de Jesus. Quem encontrou pode ler. E o outro irmão vai ler Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Não demais.
E não temais os que matam o corpo. Nós não devemos temer o homem. Hebreus capítulo 13, verso 6, o escritor aos Hebreus diz: e outra vez digamos, o Senhor é o meu ajudador, e não temeremos o que nos possa fazer o homem. Porque o homem é um ser limitado, pequeno, e não é todo poderoso. Mas eu admiro que às vezes as pessoas respeitam tantos homens. Teme o pai, teme a mãe, teme o patrão, teme o pastor, e não teme aquele que tem poder de colocar a alma no inferno. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão invertendo os valores. Os homens estão sendo endeusados e Deus está sendo humanizado. Mas eu vim aqui essa noite lembrar a mim, a todos nós que aqui estamos, que esse Deus ainda é o mesmo. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, e Ele é juiz, e Ele vai julgar a todos nós segundo a sua reta justiça. Portanto, Ele nos convoca a temê-lo e a guardar os seus mandamentos, se quisermos escapar do seu juízo. Capítulo 20, versículo 14 do Apocalipse. E não tira o dedo do capítulo 9. Estamos analisando aí o que é esse poço do abismo, versículo 2. Agora vamos ao capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de... O Guiena é o lago de fogo. O Hades é só um estágio. Mas na consumação dos séculos, Deus lançará no lago de fogo a morte, o inferno, a besta, o falso profeta e o diabo. E não pode, entenda uma coisa, tem gente que pensa que quem for para o inferno, eu vejo alguns pregadores pregando dizendo que quando você chegar lá no inferno, o diabo vai te espetar, os demônios, nananina não, lá será lugar de castigo para eles também. Eles também estarão em tormento. Eles também estarão lá para serem julgados. Todos que forem para lá entrarão lá para o eterno juízo de Deus. O diabo não vai ter tempo lá para estar atormentando mais ninguém, porque ele também será atormentado junto com todos os que forem para lá, com todos os que estiverem lá. Acompanhamos a terceira palavra, Tártaros, que é usada para referir-se à prisão dos anjos caídos. Então vamos recapitular. Diga: Hades, morada dos mortos ímpios. Diga: Guiena, castigo eterno de todos os que se rebelaram contra Deus e o Evangelho. Agora, Tártaros, diga: é a prisão dos anjos caídos. Vamos ver os textos que comprovam isso. Judas, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 7. Judas, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 7. Estamos no culto da palavra, estudando as Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Quem encontrou Judas, versículo 6, pode ler. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, se levou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Conforme está no telão, eles estão em prisões. Prisões o quê? Eternas. Você já imaginou? Porque tem alguns anjos caídos, terríveis. Se Deus desse ele a liberdade de atuar entre nós seres humanos? Diga misericórdia, Jesus. Então esses anjos estão presos, aprisionados, reservados. O Tártaro é o reservatório do mal. É onde está todos os seres caídos, presos por Deus. O capítulo 9, versículo 11 diz que o rei do Tártaro é Abadom,
E Apolion, que é o mesmo nome, que significa a mesma coisa, destruidor. Quem reina sobre esses seres caídos, quem reina sobre esses anjos que estão no Tártaros, é Abaddon, é o destruidor. Agora note comigo ainda no versículo de número 2, a parte B. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Diga, escureceu-se o sol e o ar. A fumaça é um tipo de engano, pois ela nos impossibilita de ver as coisas com exatidão, e ela causa o que? Irritação aos nossos olhos. A fumaça irá sair do poço do abismo, ela vai escurecer o sol e o ar, e ela vai causar uma terrível sensação de apavoro e de desespero nos seres humanos. Você imagina o que é esse poço do abismo aberto, essa fumaça saindo tomando conta da humanidade inteira, não vai ter nem nascer e nem pôr do sol. Imagina o desespero, os olhos das pessoas ardendo, os homens não vendo uns aos outros, e o caos total implantado na humanidade. E enquanto essa fumaça deixa os homens no caos, na escuridão, deixa os homens sem percepção do que está diante dos seus olhos, enquanto eles estão desesperados, olha o que acontece, versículo 3, quem pode ler? Olha o que acontece quando essa fumaça está causando cegueira, não está deixando os homens se verem com exatidão. A partir do versículo 3, olha o que acontece. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Enquanto a fumaça está saindo, vem junto com a fumaça o quê? Gafanhotos. Agora aqui eu preciso te explicar que tipo de gafanhoto é esse. Eu vou te fazer aqui uma explicação, primeiro sobre o gafanhoto esse que nós conhecemos. Porque o que vai acontecer aqui nesses próximos versículos, é muito similar à vida de um gafanhoto mesmo. Mas não são gafanhotos literais, não são gafanhotos no campo da zoologia, não são gafanhotos como seres autópteros, não, aqui são seres espirituais. Mas os gafanhotos, esses insetos que nós conhecemos, que são insetos autópteros, da subordem dos aurídeas, eles distinguem-se dos grilos e da esperança, por terem, na maioria das vezes, todas as espécies têm antenas, na maioria das espécies, e eles têm também um corpo muito mais curto. Diz os especialistas que os gafanhotos são compostos de várias espécies diferentes, e eles se formam em milhões de indivíduos, a tal ponto que, quando voam, podem ocultar o sol. Os gafanhotos, quando voam, quando eles voam, recentemente nós vivemos isso aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que é sempre onde acontece essa peste de gafanhoto, devido aos grandes campos de plantações que há naquela região. Então eles, em quantidades, quando estão sobrevoando, eles podem ocultar a luz do sol, para vocês terem uma ideia da quantidade de gafanhotos que pode chegar em um voo aí a 5 milhões ou mais de indivíduos. As fêmeas põem em média 600 ovos, que levam de 15 a 70 dias para nascer o pequeno gafanhoto. O primeiro estágio do gafanhoto, ele recebe o nome de moitas. O segundo estágio, ele recebe o nome de mosquinhas. No terceiro estágio, ele recebe o nome de saltão. E quando ele chega nesse estágio de saltão, é quando ele está quase adulto, com todos os órgãos do corpo de um gafanhoto adulto. Aqui no Brasil, a espécie de gafanhoto mais conhecida, ela é chamada de Esquistocercas paranensis, e o estado que mais sofre com gafanhoto é o Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo o DDT e o Game Chame, que são dois inseticidas terríveis, destrói todos os gafanhotos da terra. E a luta contra os gafanhotos até hoje é um problema. Eu estou falando de gafanhotos naturais. Se já é um problema lidar com os gafanhotos naturais, agora quem é que vai, qual dos homens, que terá o poder
DDT não vai resolver. Game Chame não vai resolver. Nenhum inseticida irá resolver. Não irão livrar os homens dos juízos, dos castigos de Deus e do poder desses seres malignos e espirituais. Vejamos o que Deus vai dar. É Deus quem está dando aqui para castigar os homens, de poder a esses seres. Note comigo, versículo de número 3 ainda. Versículo número 3. E foi-lhes dado poder. Mas como que é o poder que foi dado? Esses seres espirituais, que não são gafanhotos literais, são seres malignos, eles recebem poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Fica mais do que claro aqui, já provei para vocês, que não são gafanhotos literais, são seres espirituais. E esses seres terão esses poderes malignos terríveis para devastarem os homens e causarem a eles muitos males. O escorpião é um animal de vida noturna. Versículo 2: e abriu o poço do abismo, ficou escuro. Eu disse que o escorpião é um animal de vida noturna. Esses gafanhotos terão poderes de escorpião, porque o escorpião caça durante a noite. A picada acidental ocasionada quando um escorpião pica um homem acidentalmente, o que isso ocasiona no homem? Geralmente isso deixa o homem sentindo dores terríveis. Ele sente incômodo em todas as partes do seu corpo. Se alguém aqui já foi picado por escorpião, ela deixa o homem como pensando que de fato ele irá morrer. Agora imagine, inclusive se o escorpião picar uma criança, os riscos de morte são grandíssimos. Agora imagine esses seres espirituais picando os homens como escorpiões. Esses seres demoníacos farão os homens sofrerem intensamente, sem interrupção, por 5 meses. Veja comigo aí, versículo 5. 5 meses eles atormentarão. 5 meses eles farão mal aos homens. 5 meses eles vão causar dores nos homens. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando ferem os homens. Está vendo aí? Deus não ordenou esses seres malignos que matassem os homens. A ordem de Deus é que eles apenas atormentem os homens. Aí agora eu quero ver onde estarão aqueles que zombam da nossa fé. Onde estarão aqueles que cuspiram na cruz de Cristo? Onde estarão aqueles que fazem chacota da igreja? Onde estarão aqueles que desprezaram a oportunidade de servir ao Senhor? Onde estarão aqueles que rejeitaram todo o conselho de Deus? Eles estarão sendo atormentados, sofrendo, vivendo horrores nas mãos desses seres malignos. E enquanto eles estiverem padecendo, sofrendo e vivendo esses horrores nas mãos do maligno, a igreja estará nos céus adorando, glorificando ao nome do Senhor. Portanto, meu irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena ser criticado hoje, zombado hoje, desprezado hoje. Hoje eles zombam da nossa fé, hoje eles perseguem a nossa fé, hoje eles matam os nossos irmãos, mas virá o dia em que Deus derramará o cálice da sua ira, e eles provarão a maior das angústias, o serem atormentados pelo próprio Deus, através desses seres malignos, que Deus dará a eles poderes para fazer isso com os homens. Veja o versículo 4, olha a ordem de Deus, versículo 4. Quem pode ler o versículo 4? Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estrago nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente podia ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de
Deus na testa. Ou sinal de Deus, diga sinal de Deus. Efésios 1:13, Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Eu estou pregando para uma igreja que tem o sinal de Deus. Oh, aleluia. Quantos têm o sinal de Deus aqui essa noite? E quem tem o sinal de Deus não vai ser atormentado. Quem tem o sinal de Deus não vai ver escorpião. Quem tem o sinal de Deus não vai ver poço do abismo abrir. Quem tem o sinal de Deus não vai ver fumaça escurecendo o sol e o ar. Quem tem o sinal de Deus não será castigado. Agora, quem não tem o sinal de Deus... Pastor, e o que é o sinal de Deus? É receber a Cristo como Salvador. É aceitá-lo como o Senhor da sua vida. E aí você terá o nome escrito no livro da vida, e a partir de você está selado por Deus, e Ele garante a salvação da sua alma. Observemos que esses gafanhotos terão uma missão distinta da de sempre. Qual é a missão do gafanhoto? O gafanhoto natural: comer ervas, destruir plantações, não é isso? É a missão do gafanhoto natural. Só que aqui, esses gafanhotos espirituais, eles recebem uma ordem: olha, não comam ervas. Vocês só vão castigar, atormentar os que não têm o sinal de Deus. Não é tempo de brincarmos, irmãos. Não é tempo de ser 50% crente, 50% não. Não é tempo, meus irmãos, de dar tempo ao tempo para pregar o Evangelho. Nós temos que decidir a nossa vida cristã. Nós temos que rever os nossos conceitos de cristão. Porque esses juízos, as pessoas se assustaram com o Covid-19, mas elas verão, essas que rejeitam a Deus e a sua palavra, elas verão ainda coisas piores do que estas. E elas vão considerar esse tempo fichinha com esses tempos vindouros, que virá de julgamento de Deus sobre os homens. E a pergunta que nós temos que fazer é: como estamos como cristãos? Como somos vistos como cristãos? E de que maneira o testemunho do Evangelho em nós tem impactado e influenciado outras pessoas para que eles não caiam nesse tormento? Veja que a ordem de Deus é que esses demônios prejudiquem aqueles que não conhecem ou que conheceram e rejeitaram o conhecimento das Escrituras e da palavra de Deus, que conheceram a Deus, mas o negaram, conheceram a verdade de Deus, mas transformaram ela em mentira. Esses homens serão julgados, serão castigados. Mas nós que temos o sinal de Deus, os demônios não podem fazer mal algum a nós. Efésios capítulo 1, versículo 13, e Lucas capítulo 10 e o versículo 19. Veja o que está escrito: Efésios capítulo 1, versículo 13, Lucas capítulo 10 e o versículo 19. Efésios 1 e 13. Quem encontrou pode ler. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Oh, glória! Diga: foste selados com o Espírito Santo da promessa. Quem foi selado com o Espírito Santo da promessa? Agora, se nós temos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, não só mais do que isso, veja Lucas capítulo 10, veja Lucas 10, 19, veja o que Jesus fez com os apóstolos, fez conosco a igreja. Olha o que Jesus diz: quem encontrar, lê em alto e bom som. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Aleluia! Eis que vos dá o quê? Poder. A palavra poder em grego é dunamis, que vem de dinamite. É a mesma palavra que ocorre em Atos 1:8. Mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas tanto na Judéia, Samaria e até Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor deu poder à igreja. Escorpião não vai fazer mal à igreja, escorpião e espírito maligno não vai danificar a igreja, porque a igreja recebeu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Levante a tua mão para o alto essa noite, porque o Espírito Santo está aqui dizendo: eu renovo esse poder, eu renovo essa unção, para que você enfrente escorpião, seres malignos, porque você foi selado com o Espírito da promessa. Você tem o selo de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor, glorifique. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não se preocupe, irmãos, vá dormir tranquilo, não fique com medo do futuro, não tenha medo da morte, não tenha medo do que vai suceder amanhã, porque o nosso futuro, o futuro da igreja, está nas mãos do dono da igreja. Não se abale com o mundo, com o que está acontecendo com o mundo, porque nós não somos do mundo, estamos aqui de passagem, estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, porque a nossa morada está lá nas mansões celestiais. Não vai ter mal para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos mais um versículo, versículo 5. E não terei tempo para concluir, concluiremos em outra oportunidade. Mas vamos ao versículo 5 e vejamos um pouco mais de como será esse julgamento da quinta trombeta. Versículo 5, quem encontrar pode ler. Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Observe bem, 5 meses é o período normal de permanência dos gafanhotos. É um estágio de 150 dias, que vai de maio até setembro. 5 meses é o ciclo da vida de um gafanhoto. Estes seres malignos, eles atuarão dentro desse período, exatamente por serem comparados ao gafanhoto. E o que esse tormento vai causar nos homens? Durante esses 5 meses, o que esse tormento vai causar na humanidade? Como que os homens vão ficar? Olha o desespero deles, porque eu não estarei aqui para ver isso, porque eu tenho plena convicção e certeza de que o Senhor virá buscar a sua igreja, e que eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e que o Senhor Jesus garante a salvação da minha alma. Quem tem essa certeza aqui também? Capítulo 9, versículo 6. Quem pode ler? Veja aí como que vai ficar os homens. Capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Então hoje ninguém quer morrer. Aliás, estão fazendo estudos, e a ciência, a biotecnologia, a biomedicina, aliada com a genética e com os cientistas, pesquisas todos os dias são feitas nas melhores universidades do mundo, Harvard, Oxford, e espalhado pelo mundo afora, centros de pesquisa. Como se pode fazer para o homem viver mais? Os homens querem chegar a 120 anos, ou quem sabe voltar a viver como viveu Matusalém, 969 anos, o homem que mais viveu na história da humanidade. As pessoas querem viver mais. É uma preocupação com o corpo, com a alimentação. Ninguém quer morrer. Mas olha que engraçado. Olha que contrassenso. Olha que paradoxo. Nesse tempo aqui, o que vai acontecer? Os homens vão buscar a morte. Os homens vão pedir para morrer, vão fazer de tudo. Vamos ver o que eles vão fazer. Volte ao capítulo 6, o versículo 15, 16, 17. Quem encontrar, por favor, leia para mim. Capítulo 6, versículo 15, 16, 17. Capítulo 9 é o que nós estamos. No versículo 6, falando que os homens buscarão a morte,
mas não vão encontrar, por causa do desespero que eles estarão pelas picadas desses seres malignos. Agora veja o capítulo 6, versículo 15, 16, 17, quem encontrar, lê em alto e bom tom. E gritava para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono. Está vendo aí? Nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? Já chegou. Eles vão chegar de montes, caiam sobre nós. Quem sabe eles pegarão faca, se furarão, darão tiro. Eu não sei o que eles farão, eles entrarão em desespero. Eu quero morrer, eu não quero ver a ira do Cordeiro. O cálice da ira já está aí, eu não quero contemplar isso. Eu quero que a morte me leve agora. Se atirarão de penhascos, se lançarão dentro das profundezas e não acharão a morte. Será um caos total, um desespero total, uma angústia total. Porque nesse dia os homens estarão no julgamento de Deus. No começo do julgamento, que a consumação é o juízo final, mas eles estarão no começo desse julgamento e eles não vão poder escapar disto. Leia para mim, por favor, Romanos, capítulo de número 1, versículo 18. E Romanos capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 1 e o versículo 18. E Romanos capítulo 2, o versículo 3. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque de onde se manifesta a ira de Deus? É porque a pregação de hoje é que Deus é amor, Deus te ama. A pessoa está pecando, zomba de Deus, xinga a Deus, no popular tira sarro com Deus, mas Deus te ama. Você é o alvo do amor de Deus. Mas dos céus também se manifesta a ira de Deus. Dos céus também se manifesta a justiça de Deus. Nós não podemos pregar o amor esquecendo da justiça. Jesus falou mais do inferno do que do amor. Jesus mostrou o juízo de Deus. Jesus falou de dois caminhos, de duas portas. O caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Mas hoje você procura no evangelho, na maioria, nós não podemos generalizar, porque ainda tem gente sincera, ainda tem homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas sérias, que priorizam as escrituras e que pregam o verdadeiro evangelho, mas a sua maioria é só coisinha boa, é uma mensagenzinha cheia de açúcar, de docinho. Não, porque não pode falar assim, que pode assustar as pessoas. Aqui vem muita gente importante. Naquele dia não terá grande nem pequeno. Naquele dia não terá famoso e anônimo. Naquele dia não terá gente importante e gente sem importância. Naquele dia o nome da família não vai valer, o status social não vai valer. Naquele dia as riquezas deste mundo não vão valer. A prata será como nada, o ouro como nada, as riquezas como nada, porque Deus vai julgar e castigar os homens que se rebelaram e que rejeitaram o conhecimento da verdade de Deus e que transformaram a verdade em mentira. Agora veja, capítulo 2, versículo 3, olha a pergunta do apóstolo Paulo, e a gente encerra. E nós vamos terminar essa exposição em uma outra oportunidade. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida, que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? É uma pergunta de Paulo, é uma interrogação. Você que julga quem faz, mas você também faz. Você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar a humanidade. Esse juízo é iminente. Esse juízo é sério. Isso aqui não é conto de carochinha. Não é historinha para contar para assustar ninguém. É a palavra de Deus.
Mas está escrito em Malaquias 4:2: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Enquanto esse mundo estiver em escuridão, nós estaremos sendo iluminados pelo sol da justiça. Salvação estará debaixo das suas asas, porque a salvação de Deus alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, alcançou a sua casa. E a sua oração é: Senhor, alcance a todos, para que eles não possam passar por esses terríveis julgamentos. Mas eu vim aqui te lembrar: prepara-te, ó igreja, porque o Senhor virá para nos levar para as mansões celestiais. Não tema o mundo, não tema as afrontas do mundo, não se assuste com o mundo, com os poderes malignos, porque essa igreja tem dono, e o seu dono a levará para o local seguro, que é o céu de glória. Quem tem essa esperança, levante a mão, abre a boca e glorifique o nome do Senhor. Se levante adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irei eu para a linda cidade. Cante. Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre, cante com a alma. Oh glória do reino de gozo celeste, que Deus quis para mim preparar. Quem vai canta. Irei eu para a linda cidade. Oh glória, Deus me dará. Oh glória, aleluia. Esse dia chegará para nós, esse dia virá para nós. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande Escuta, para aqueles que não têm condição de comprar uma casa aqui, para aqueles que não têm condição de ter as melhores roupas, das melhores marcas, escuta isso aqui: pagar não é necessário. Oh glória, aleluia. A casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário, vestes brancas, o céu nunca vai se romper, jamais viverei. Oh glória, eu não terei mais aflição, não vou ter mais falta de nada. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para ali cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Para finalizar, escute aqui. Nós choramos esse ano.
Nós choramos muito, tivemos que enterrar irmãos queridos, irmãos amados. Isso doeu na gente. Famílias inteiras de luto. Perdemos muitos pastores, muitos amigos. Mas escute isso aqui. No céu o luto é banho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Solte a sua voz com a alma e canta. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar.